Boa tarde, irmãos, mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para louvar, engrandecer o nome daquele que nos criou, aquele que nos dá vida, aquele que nos fortalece. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias lá em João capítulo de número 6, versículo 53 em diante, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Vamos louvar?
Nós já louvamos, adoramos e engrandecemos o nome do nosso Deus. Agora nós vamos meditar na sua santa palavra. Para isso convido os irmãos que abram suas Bíblias, lá em João capítulo de número 6, versículo de número 44. João 6, 44, que diz assim:
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, nós te engrandecemos e te pedimos que o Senhor possa nos iluminar, para que possamos entender, compreender a Tua Santa Palavra. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos participar da ceia e é um momento tão importante, mas também é uma declaração pública da nossa fé, uma forma de expressarmos o quanto nós somos gratos ao nosso Deus e também de que estamos unidos com o nosso Deus através de Cristo Jesus. É uma forma de expressarmos essa união de forma visível para as pessoas que estão ao nosso redor. A ceia, se formos observar bem, meus irmãos, ela é um sinal de união com o Pai. E esse texto, o texto aí de João, capítulo de número 6, do versículo de número 41 até o versículo de número 59, traz 3 ideias. A primeira é a santificação da carne, a segunda é a vivificação do Espírito e a terceira é a ressurreição para a vida eterna. A santificação da carne, ela pode ser observada aí dos versículos de número 41 até o versículo de número 46. O versículo de número 44 que nós lemos expressa claramente esse encontro magnífico da igreja com o Senhor Jesus. Essa união mística entre a igreja e o Senhor Jesus. Esse encontro, como eu já disse, pode se chamar de união mística, um casamento, um compromisso entre Cristo e a sua igreja, onde é dado um ao outro, onde a igreja encontra com o seu Senhor, com o seu noivo. Quando vemos este versículo, ele expressando o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós vemos Deus, Ele tanto enviando o seu Filho, como também chamando, atraindo a sua igreja para Cristo. E os dois formando essa união mística, formando essa união perfeita, união da igreja com Cristo. Seria o pão vivo que desce do céu e o pão morto que sobe da terra. Isso nós podemos afirmar porque o versículo ainda fala: e eu o ressuscitarei no último dia. É uma expressão aqui que indica essa ressurreição daqueles que estão mortos, através dessa união com o Senhor Jesus, unindo-se a Cristo, proporcionando a graça de Deus sobre a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, trazendo vida à sua igreja. Calvino, ele fala da necessidade de Cristo se tornar homem para ser participante da carne. Cristo, ele se torna homem para participar da carne. E nós somos santificados para participarmos da graça através de Cristo Jesus. É exatamente esse casamento, onde nós participamos da graça que foi conquistada lá na cruz, através de Cristo Jesus. Por isso a comparação de Cristo com a igreja, com a união de um homem e de uma mulher, registrada, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele estava trabalhando exatamente esse mistério dessa união mística entre Cristo e a igreja, que proporciona tanta bênção para aqueles que estão unidos a Cristo. Cristo Jesus
morreu ali na cruz para proporcionar sobre as nossas vidas as bênçãos que Ele próprio conquistou. Por isso, nós entendemos que se trata de um encontro nupcial. O pão vivo que desce do céu, encontrando com o pão morto. Nós sendo ressuscitados, levados às alturas, para encontrarmos com o nosso Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 a 18, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O pão morto que sobe da terra. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, tendo os nossos corpos transformados, juntamente com eles, entre as nuvens, o encontro com o nosso Senhor, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós olhamos para a nossa carne e sabemos, irmãos, que por causa dela nós somos inclinados para o pecado. Mas através dessa união com Cristo Jesus, nós somos santificados na nossa carne e temos esse encontro e somos participantes das graças do Senhor Jesus. Nós somos participantes da misericórdia do nosso Deus. Por causa disso, a participação da ceia é tão importante. Por causa disso, fazemos esse esforço para que você possa participar, ter participação nessa mesa tão importante, ter esse encontro nupcial com o seu noivo, com o seu Senhor. Mas nós vemos que além dessa santificação na carne, o texto também trata da vivificação no Espírito. Nós vemos dos versículos de número 47 a 55, tratando exatamente disso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns versículos. Um dos versículos é o versículo de número 53, onde nós vemos que Jesus fala a homens vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Ele diz assim, olha: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Os judeus estavam discutindo com o Senhor Jesus a respeito do fato dele afirmar que ele era o pão vivo que descia do céu. E eles afirmavam, como nós vemos lá no versículo de número 49 do mesmo capítulo: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Vocês comem de um pão que é físico, mas esse pão, ele não concede a vida eterna. Esse pão, ele não sustenta. Esse pão, ele não traz vida. E quando a gente fala de vida, é uma vida espiritual. Este pão não te liga ao seu Deus, mas nós temos um pão vivo que desce do céu, que traz vivificação, que vivifica o nosso espírito, que nos leva à presença do nosso Deus. Os vossos pais comeram, sim, daquele pão, um pão que desceu do céu, um pão que é dado por Deus, o maná, comeu lá no deserto, mas era um pão simplesmente físico, para sustentar o corpo físico. Eu, disse Jesus, sou o pão vivo que desce do céu, um pão que sustenta o espírito, um pão que traz vida àqueles que estão mortos. Só Jesus
possui o Espírito vivificante. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 44 a 46, está registrado o seguinte: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Jesus, ele está falando que ele é esse espírito vivificante. Ele é esse espírito que nos vivifica, que traz vida a nós que outrora estávamos mortos. Nós temos essa participação através do sangue de Jesus, através do seu corpo, a essa bênção de sermos vivificados no nosso espírito. Mas o texto também trata a respeito da ressurreição para a vida eterna. Dos versículos de número 56 a 59, vai tratando exatamente sobre isso, essa ressurreição que é tão importante. Olha o que diz aí o versículo de número 58 do mesmo capítulo: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse pão espiritual, ele nos conduz à vida eterna. Nós cremos que essa participação do sangue de Cristo, e somente através dele, nós temos acesso ao nosso Pai, nós temos acesso à vida eterna, somente através de Cristo. Diz o texto por 4 vezes, capítulo de número 6, repete por 4 vezes: eu o ressuscitarei no último dia. Uma promessa que se repete por 4 vezes, nos versículos de número 39, nos versículos de número 40, 44 e 54. É uma promessa de manutenção da comunhão com Ele. Nós temos essa manutenção que, no nosso caso, ela é mensal e deve ser mantida exatamente através da ceia do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Versículo de número 57 deste mesmo capítulo. Se trata de uma religião, e essa é a verdadeira religião. É Deus nos unindo ao nosso Pai. É Deus nos unindo, nos atraindo através de Cristo Jesus. Deus nos atrai ao seu Filho para que possamos ter comunhão com Ele. É o religare de Deus, lá do latim, que significa ligar novamente, no sentido de retornar às origens, de retornar ao Criador, de nos unirmos de volta ao nosso Criador. O Senhor, Ele nos atrai ao seu Filho e nos une ao seu Filho, para que possamos ter acesso ao nosso Deus e Pai, nos tirando da morte, nos transportando para a vida eterna. O Pai envia o Filho ao nosso encontro e nos atrai ao encontro do seu Filho, para que por meio dele tenhamos acesso ao Pai. Lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 19 a 20, diz o seguinte: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis
que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meus irmãos, nós estamos unidos de forma espiritual ao nosso Senhor Jesus, e essa união nos dá livre acesso ao nosso Deus. Se não fosse assim, não poderíamos ter contato com esse Deus. Nós estamos unidos a Cristo. Nós podemos desfrutar dessa união, que é uma união espiritual, que traz benefício a cada um de nós. Nós temos que participar da ceia. Nós precisamos desse elemento de santificação que é a ceia do Senhor. Nós precisamos deste meio de graça que nos conduz ao nosso Senhor e nos faz recordar que, embora somos pecadores, nós temos livre acesso através de Cristo Jesus ao nosso Deus. Venha e participe dessa mesa. Há um esforço exatamente para que você tenha essa oportunidade de participar da mesa do Senhor. Venha e participe conosco, e certamente a sua vida será abençoada. Que Deus possa te abençoar nesse dia, trazendo graça sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê um bom dia e a paz do Senhor. Se não for pra te adorar, aqui eu nasci. Se não for pra te seguir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.